Imagina a seguinte cena. Setembro de 1987. Certo. Tem uma menina de uns 6 anos de idade sentada no chão do quarto dela. E ela está completamente fascinada por um pó. Um pó que emite um brilho azulado, tipo quase mágico no escuro, sabe? Nossa, uma imagem que parece tão inocente à primeira vista. Exatamente. Ela brinca com aquilo, esfrega nas mãos, maravilhada com aquela luz toda, e aí logo em seguida, com essas mesmas mãos sujas desse pó brilhante, ela pega um ovo cozido e come. Meu Deus. É. Uma daquelas cenas cotidianas de infância absolutamente triviais, né? Mas que carregam um peso assustador. E é exatamente essa inocência que torna o contraste tão brutal na nossa análise de hoje. Porque essa cena simples, esse lanchinho de fim de tarde, foi simplesmente o estopim para o maior acidente radiológico da história fora de uma usina nuclear. É chocante pensar nisso. Demais. Uma tragédia invisível que mudou de forma irreversível o curso de uma capital inteira, sabe? E que deixou um monte de cicatrizes que, bom, se recusam a fechar até hoje. Pois é. E hoje, dia 29 de março de 2026, a nossa exploração profunda vai entrar bem no epicentro dessa história. O nosso objetivo aqui, para quem nos escuta, é entender não apenas os mecanismos físicos do que aconteceu lá atrás. Sim, a parte técnica é só o começo. Exato. Queremos ver como as consequências desse evento continuam ecoando de um jeito super dissonante no nosso presente. E para isso a gente reuniu um material, assim, vasto e muito revelador. Temos fontes bem pesadas para cruzar hoje, né? Com certeza. Temos uma reportagem retrospectiva poderosíssima do portal Metrópolis que foca na realidade atual da Dona Lourdes. Ela é a mãe daquela garotinha, a Leide das Neves. Um relato muito doloroso. Muito. Além disso, a gente se debruçou sobre o denso, assustador e hiperminucioso relatório oficial de 1988 da CENEM. A Comissão Nacional de Energia Nuclear. E isso mesmo. E como um contraponto moderno, a gente traz a página de informações e toda essa repercussão crítica em volta daquela minissérie recém-lançada da Netflix, A Emergência Radioativa. Aquela que estreou mundialmente agora, dia 18 de março. Exato, super recente. E a missão dessa nossa imersão é cruzar dois universos que, quase nunca se encontram de uma forma tão crua. De um lado, a gente tem a frieza brutal, mas fascinante dos dados científicos de contenção radiológica, né? E do outro, o trauma humano, que é simplesmente incalculável. Sobre investigar como uma tragédia desse tamanho é administrada na vida real, sabe? Lá no nível das rochas, das células, da logística urbana. E como, quase 40 anos depois, essa mesma dor é empacotada e vira um produto de entretenimento global. É muito complexo. Muito. Certo, vamos desempacotar isso. Porque a origem de tudo isso remete a uma verdadeira caixa de Pandora moderna. Boa analogia. Porque imagina uma máquina de radioterapia totalmente abandonada nas ruínas de uma clínica no centro de Goiânia. Dentro dela tinha uma cápsula de chumbo e aço com exatas 19,26 gramas de cloreto de césio 137. 19 gramas é quase nada em volume físico. Exato. Para quem acompanha essa nossa exploração e não é da área da física, 19 gramas parece absolutamente insignificante. É tipo o peso de umas moedinhas perdidas no fundo do bolso. Só que o relatório da CNN destaca um detalhe crucial. Esse material possui uma atividade de 13.745 curies. E o que isso significa na prática, para quem nos escuta? Bom, para colocar em perspectiva, uma dose normal de radioterapia num hospital é controlada em frações rigorosíssimas, tipo miligramas de exposição por segundos. Ali dentro, a gente tinha uma força letal maciça, totalmente concentrada e literalmente prestes a ser libertada. E a libertação desse material deu muito trabalho, né? Não foi sem querer. Não, de jeito nenhum. Exigiu muito esforço físico. 2 catadores de materiais recicláveis, o Roberto e o Wagner, entraram nessa clínica abandonada e viram valor naquela sucata pesada. Eles queriam vender o metal. Exato. Eles não apenas tropeçaram no perigo, eles precisaram usar marretas, força bruta mesmo, para conseguir romper a blindagem de chumbo e extrair a peça central. Nossa. E depois, eles venderam esse maquinário para o ferro velho de um homem chamado Devair. E foi lá, no quintal desse ferro velho,
que a cápsula de irídio foi finalmente perfurada. Liberando pó. Sim, o cloreto de césio estava na forma de um pó altamente solúvel que se esfarelava super fácil e ficou totalmente exposto ao ar livre. O que me leva a uma analogia que tá martelando na minha cabeça desde que eu comecei a ler esses documentos da CNN. O comportamento físico desse pó de césio atuou basicamente como um glitter amaldiçoado. Um glitter amaldiçoado. É uma imagem muito forte, mas muito precisa. Sabe quando você abre um pote de glitter e de repente o pó brilhante está na sua roupa, no sofá, no cabelo de alguém que só sentou no outro cômodo? Gruda em absolutamente tudo. Sim, o césio fez exatamente isso. Ele grudava na pele, era repassado pelo simples toque de mãos, se misturava ao suor, impregnava notas de dinheiro. Mas, ao contrário de um enfeite de carnaval, a biologia por trás disso é aterrorizante. Totalmente. Porque o césio emite radiação ionizante. E na prática isso quer dizer o quê? Significa que a energia que ele emana tem força suficiente para, arrancar elétrons dos átomos que compõem o corpo humano. Ele sai rasgando as cadeias de DNA como se fossem folhas de papel. Meu Deus! E isso destrói a capacidade das células de se reproduzirem. E foi exatamente esse pó que chegou na casa daquela menina da cena inicial, né? O irmão do dono do ferro velho, o Ivo, levou um pouco desse pó no bolso para casa. Sim, foi assim que a filha dele, a Lady das Neves, encontrou aquela que ela chamou de pedrinha iluminante. E depois de brincar e comer aquele ovo cozido com as mãos contaminadas, a destruição celular no corpinho dela foi tão imediata que ela começou a vomitar apenas 15 minutos depois. O que é fascinante aqui, sob uma ótica estritamente física e, claro, tragicamente irônica, é o próprio motivo desse fascínio todo. O brilho. Exato. A mesma propriedade que tornava o césio-137 uma ameaça biológica tão letal foi exatamente o que serviu de imã para as vítimas. Aquele brilho azulado não era uma cor natural do material. Não, eu achava que o pó era azul por natureza. Não, não. Tratava-se da radiação intensa interagindo com as moléculas de oxigênio e com a umidade do próprio ar. É um fenômeno visual que simplesmente hipnotizou quem viu aquilo no escuro. Uau! Então as pessoas não viam um risco radiológico, elas viam um espetáculo. Exatamente. E é muito crucial a gente observar o fator temporal dessa tragédia. A cápsula foi violada no dia 13 de setembro, mas as autoridades de saúde só foram alertadas no dia 29 de setembro. Foram 16 dias inteiros de latência médica e burocrática. É muito tempo tratando sintomas graves como se fosse uma virose qualquer. 16 dias em que esse glitter radioativo circulou livremente por ônibus públicos, por casas, mesas de jantar, vizinhanças inteiras de Goiânia. E o mais doido é que o rompimento desse ciclo de contaminação não veio de um laboratório ou de um cientista renomado. Não, veio de uma dona de casa, a Maria Gabriela, a esposa do Devair, do Ferro Velho. Uma heroína, basicamente. Sim, ela começou a ver a família e os vizinhos adoecerem, todo mundo com vômitos e umas queimaduras que nenhum médico de posto de saúde conseguia explicar. Aí ela tomou uma atitude super drástica. Ela pegou a cápsula de volta, né? E ela resgatou a cápsula violada, botou dentro de um saco de estopa, pegou um ônibus urbano normal, lotado, e levou a peça pesada direto para a sede da Vigilância Sanitária. E a frase que ela falou quando entregou o pacote? O relato oficial diz que ela entregou o material com um aviso desesperado. Ela disse: "Meu povo está morrendo." Nossa, é de arrepiar. Um ato monumental. E que, infelizmente, custou a própria vida dela. A exposição extrema durante aquela viagem de ônibus com a cápsula no colo foi fatal. Mas, sem dúvida nenhuma, ela salvou milhares de goianienses. Uma constatação muito precisa da sua parte, porque sem essa intervenção meio intuitiva da Maria Gabriela, a exposição contínua teria transformado quarteirões inteiros da cidade em zonas de exclusão permanentes. Tipo um cenário de guerra invisível. Sim, mas a partir daquele fatídico dia 29 de setembro, a cortina da ignorância finalmente se fecha e a realidade científica e governamental é forçada a entrar em cena. E, bom, nos primeiros dias, as autoridades estavam operando num pânico cego. Eu imagino. Como é que você contém um inimigo invisível, sem cheiro, que não dá para tocar,
e que já teve mais de 2 semanas de vantagem para se espalhar pelas veias de uma metrópole inteira. É o choque da realidade técnica batendo de frente com o puro caos urbano. Os dados do relatório da CNN sobre a triagem inicial chegou a dar vertigem. Demais. O governo transformou o Estádio Olímpico de Goiânia num gigantesco centro de monitoramento. Imagina a cena. Pois é. Tenta imaginar o desespero visceral de uma cidade inteira indo para um estádio de futebol, não para assistir a um jogo, mas para saber se carregavam a morte no próprio corpo. Os técnicos, todos de macacão especial, usando detectores Geiger em mais de 112.800 pessoas. É muita gente. E desse mar de gente aterrorizada, apenas 249 foram confirmadas com algum nível de contaminação interna ou externa. Um número relativamente baixo para o tamanho do pânico, né? Sim, mas a estatística fria nunca consegue frear o pânico social, sabe? Imediatamente começaram a surgir boatos de que o césio tinha penetrado no lençol freático e que a água de Goiânia inteira estava envenenada. Um temor que, bom, do ponto de vista da geoquímica, representava literalmente o cenário do juízo final. Se a bacia de captação de água de uma capital inteira fosse contaminada por um isótopo com a meia-vida do césio, a cidade teria que ser completamente abandonada. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Ah, a questão da água. Sim, porque eu precisei pausar a leitura do documento oficial da CNN nessa hora. Os fatos pareciam contradizer a lógica básica. Como assim? Acompanhe o meu raciocínio. O relatório atesta que o cloreto de césio é um sal altamente solúvel. Certo. Os registros meteorológicos indicam que choveu muito, mas muito mesmo em Goiânia naqueles dias de setembro de 87. E a cápsula foi escancarada num chão de terra batida no ferro velho e esse pó foi lavado para dentro do solo pela chuva. Uma receita para o desastre ambiental. Exato. Diante dessa combinação perfeita, material solúvel, muita chuva e terra, como é que é física e geologicamente possível que a água subterrânea da cidade não tenha sido completamente arruinada? Olha, essa é sem a menor dúvida a pergunta central da contenção ambiental do caso. E a resposta, que foi documentada pelos geólogos da CNN, é descrita como um autêntico milagre geológico. Milagre geológico. Explica isso para quem está ouvindo a gente. O segredo estava na composição muito, mas muito específica do solo daquela região ali do Planalto Central. A terra de Goiânia é super rica em um tipo de argila chamada caulinita 1 para 1. Argila? Sim, uma argila com características não expansivas e que tem meio que uma dupla personalidade física. A camada superficial do solo é extremamente porosa, então ela absorve a água da chuva super rápido. Tá, a chuva entra. Isso. Porém, logo abaixo dessa superfície, as camadas tornam-se incrivelmente compactas, quase impermeáveis. Ou seja, a água contaminada infiltra, desce um pouco, mas bate numa barreira. Exatamente isso. Mas com um detalhe químico que é vital para essa história. O solo argiloso não atuou apenas como uma barreira física, tipo uma parede de concreto, sabe? Aham. A caulinita possui uma alta capacidade de troca iônica. Então, quando a água, carregando os íons de césio solúveis, passou por essa argila, a própria terra se ligou quimicamente ao material radioativo. Uau, ela prendeu o césio. Sim, ela aprisionou o césio na sua própria estrutura cristalina. A natureza operou como filtro de contenção mais perfeito imaginável. O césio ficou absolutamente retido nos primeiros 20 centímetros do solo, Impedindo que chegasse na água potável. impedindo que uma única gota contaminada descesse para os aquíferos profundos. Isso salvou o suprimento de água de mais de 1 milhão de habitantes. Nossa, é fascinante pensar que a própria terra da cidade meio que se sacrificou para reter a contaminação. É poético, de um jeito sombrio. Mas, bom, se o ambiente subterrâneo estava salvo, a superfície urbana e os corpos dos habitantes exigiram protocolos de descontaminação que, sinceramente, parecem enredos de ficção científica distópica. A biologia humana foi levada ao limite absoluto nesses hospitais. Totalmente. O relatório detalha o uso intenso de um composto chamado azul da Prússia. Os pacientes internados precisavam ingerir, até 10 gramas desse pigmento escuro todos os dias. É muita coisa. E, paralelamente,
Pessoas em estado gravíssimo, sofrendo de síndrome aguda de radiação, eram obrigadas pelos médicos a pedalar intensamente em bicicletas ergométricas e a fazer sessões de sauna. Imagina a cena. Pessoas morrendo e tendo que pedalar. Sim, um cansaço extremo. A premissa médica ali era forçar o corpo a transpirar horrores para excretar a radiação pelos poros e pelas fezes. E a mecânica por trás disso é uma verdadeira aula de farmacologia de emergência. Porque o césio, no corpo humano, atua como se fosse um impostor do potássio. Como se o corpo achasse que é nutriente. Exato. O organismo absorve o césio e joga na corrente sanguínea. Mas o fígado percebe o problema e tenta expulsar isso através da bile, lançando para o intestino. Até aí tudo bem, né? Vai sair nas fezes. Aí que está o problema. Porque no intestino o corpo confunde o césio com o potássio de novo e reabsorve ele para a corrente sanguínea. Isso cria um ciclo infinito e letal. Entendi. Fica rodando no corpo e onde entra o azul da Prússia nisso? O azul na Prússia, que quimicamente falando é o hexaciano-farrato férrico, entra nesse ciclo como um grande interceptador. Ah, Ele se liga quimicamente ao césio lá dentro do trato intestinal e forma um complexo bem grande e insolúvel. Tão grande que a parede do intestino simplesmente não consegue mais absorver. e aí a radiação é finalmente obrigada a sair nas fezes. Exatamente. Já a sauna e os exercícios físicos exaustivos nas bicicletas tinham a função de acelerar o metabolismo e forçar o césio que estava alojado lá no tecido muscular a ser eliminado pelas glândulas sudoríparas. Uma verdadeira guerra biológica sendo travada dentro das alas de isolamento dos hospitais. Mas, olha, a logística do que acontecia do lado de fora das clínicas é tão impressionante quanto tudo isso. A descontaminação da cidade. Sim, porque a radiação não escolhe onde se alojar, né? E o grande vetor de preocupação das autoridades virou a economia local, o dinheiro impresso. Isso é loucura de pensar. Os agentes da CNN, vestindo aqueles trajes de proteção pesados, precisaram rastrear e monitorar mais de 10 milhões, 240 mil cédulas financeiras em circulação. Mais de 10 milhões de notas? Imagina o esforço titânico de ficar passando um detector em 10 milhões de notas de dinheiro individuais, uma por uma. E a estatística final que o relatório traz revela que apenas 68 notas estavam contaminadas. Nossa! Isso representa tipo 0,000666% do dinheiro avaliado. Parece um esforço desproporcional para o resultado, né? Mas a necessidade dessa triagem financeira toda se explica muito pela velocidade. Como assim? O papel moeda passa de mão em padarias, no ônibus, em mercados. Uma única nota de cruzados altamente contaminada poderia espalhar o césio para o outro lado do estado, sabe, em menos de 24 horas. Eles precisavam estancar qualquer vetor móvel de contaminação. Faz todo sentido. Mas, enquanto eles monitoravam o dinheiro, a descontaminação física da cidade exigiu verdadeiras amputações urbanas. E a escala dessa amputação revela a verdadeira face do luto físico daquelas pessoas. Prédios inteiros tiveram seus telhados lavados com mangueira de alta pressão, paredes de casa foram raspadas até o tijolo, árvores antigas foram arrancadas pela raiz. 7 residências inteiras foram demolidas do dia para a noite. Sem nenhum aviso prévio, quase. Móveis, roupas, registros de nascimento, lembranças de gerações de várias famílias, tudo isso se transformou, num piscar de olhos, em rejeitos radioativos super perigosos e foi confiscado para sempre. É de partir o coração. E na reportagem retrospectiva do Metrópolis de agora, de 2026, há um detalhe muito cortante sobre a Dona Lourdes. A mãe da Lady. Sim. Quando as retroescavadeiras do governo chegaram para derrubar a casa dela, os agentes perguntaram o que ela gostaria de tentar salvar dos escombros. E ela não pediu joias, não pediu documentos importantes. Ela pediu apenas as fotos da Lady. Meu Deus. Os técnicos da CNN conseguiram limpar pacientemente cerca de 10 fotografias da menina. E hoje, essas 10 imagens são literalmente o único vestígio material que a Lourdes tem de toda a sua vida antes daquele setembro de 1987. Se conectarmos isso ao panorama geral da operação, a gente percebe nitidamente a criação de um cemitério de memórias em Goiás.
Todo esse material raspado, confiscado e demolido gerou incríveis 3.461 metros cúbicos de lixo radioativo. É uma montanha de escombros. Sim, que hoje repousa num depósito confinado lá em Abadia de Goiás. Mas o manejo desse luto humano atingiu umas proporções bem dantescas quando a gente olha para as vítimas fatais. Essa parte é pesadíssima. A Leide Amalha Taberella e os 2 funcionários do Ferro Velho, o Israel e o Admilson. Eles não puderam ter sepultamentos normais. Eles tinham absorvido tanto material, mas tanto material, que os próprios corpos deles emitiam níveis mortais de raios gama. E aí veio a solução extrema, né? Por causa disso, os caixões deles, que eram de fibra de vidro, tiveram que ser totalmente revestidos com camadas muito espessas de chumbo. Cada caixão pesava 700 quilos. É uma imagem que, não se apaga da minha mente. Guindastes pesados, enormes, no meio de um cemitério comum, erguendo caixões de 700 quilos. E o enterro passou bem longe de ter alguma paz. O desespero da população goiana atingiu o ápice absoluto naquele dia. 2.000 pessoas foram protestar, bloqueando o cortejo fúnebre. O medo era irracional. As autoridades e até as famílias, em luto, imagina, chorando seus mortos, foram apedrejadas, foram alvos de tijolos lançados por uma multidão que estava completamente amedrontada de que o lençol freático lá do cemitério municipal fosse ser envenenado por aqueles caixões pesados. O que se viu ali naquele cemitério não foi apenas o sepultamento de 4 vítimas inocentes. Foi a materialização desesperada de uma cidade inteira tentando enterrar o próprio trauma e, ao mesmo tempo, estancar o pânico e um preconceito brutal que rapidamente se alastrou pelo Brasil inteiro contra qualquer pessoa nascida em Goiás. Era o peso literal do chumbo tentando esconder a ferida exposta de uma sociedade. Exatamente isso. O que, nos puxa violentamente para o nosso presente, porque essa tentativa de enterrar o passado gerou umas ramificações que estão colidindo de forma muito perturbadora agora, neste exato momento, em março de 2026. 4 décadas depois. Sim. Quase 40 anos depois, como é que a gente lida com a memória de um desastre radiológico? O cenário atual que as fontes nos mostram é um abismo absurdo entre o descaso prático de um lado e o fascínio midiático do outro. De um lado você tem a vida congelada de quem sobreviveu, né? E do outro, a espetacularização desse trauma em formato de streaming. Uma dicotomia cruel, para dizer o mínimo. E a reportagem no Metrópolis expõe isso com uma precisão muito dolorosa. Vamos aos dados atuais para quem nos escuta entender o abismo. Vamos. A Lourdes, aquela mãe que perdeu a filha de 6 anos para o Césio, que depois perdeu o marido para depressão e para o alcoolismo consequentes desse desastre e que teve a própria casa demolida pelas escavadeiras, ela hoje depende de uma pensão especial do Estado. E qual é o valor dessa pensão hoje? Essa pensão está completamente congelada desde o ano de 2018. Sabe o valor? Parcos R$ 954 mensais. Menos de um salário mínimo. É indigno. É um valor inferior ao salário mínimo atual. E a reportagem ainda indica que ela gasta, em média, uns R$ 500 mensais só em medicamentos para lidar com sequelas e problemas que nunca foram totalmente mapeados. Sobram R$ 400 para ela viver. Pois é. Agora, nesse mesmo mês, março de 2026, o atual governador, o Ronaldo Caiado, tentou movimentar esse tabuleiro, né? Ele propôs um reajuste de 69,92% na pensão. O que elevaria o valor para uns R$ 1.621, certo? Isso. Ainda assim, uma quantia extremamente modesta para quem perdeu absolutamente tudo. Mas o que choca de verdade nessa história é o choque de calendário das coisas. A ironia do destino. Porque na exata mesma semana em que se discute centavos para a sobrevivência dessas vítimas reais na Assembleia, a Netflix lança mundialmente a superprodução, a minissérie Emergência Radioativa. E os números da indústria do entretenimento em cima dessa dor mostram um apetite muito voraz do público por essas tragédias meticulosamente produzidas, né? Um sucesso instantâneo. A série atingiu imediatamente o top 10 global em países com realidades tão diferentes como França, Itália e até no Catar. A obra está sendo amplamente descrita pelos críticos de TV gringos e daqui como um Chernobyl à brasileira. Mas é aí que a ética da adaptação entra num colapso total se a gente cruzar as fontes, porque a série promoveu mudanças brutais para poder ser vendida. O elenco principal, por exemplo? Sim.
Eles escalaram uma Torgione Massaro para viver um físico fictício chamado Márcio. O Tuca Andrada interpreta o governador da época e o Paulo Gorgulho dá vida a um outro físico chamado Orenstein. Tudo super bem produzido, atores excelentes. Mas e as pessoas que sangraram de verdade nessa história? Aí é que tá. O dono do ferro velho, o Devair, e aquela heroína trágica que levou o Césio no ônibus, a Maria Gabriela, tiveram seus nomes reais apagados. Foram rebatizados na série. Eles foram transformados em Evenildo, interpretado pelo Bokassa Cabenlé, e Antônia, vivida pela Ana Costa. Até a pequena Lady das Neves foi renomeada para Celeste. E para adicionar um belo insulto a esse trauma todo. O local de gravação. Essa parte me deixou perplexa. É revoltante. A série sobre a maior tragédia goiana da história foi gravada inteira no estado de São Paulo. O Conselho de Cultura de Goiânia lançou notas pesadas na imprensa chamando essa manobra de, aspas, apagamento histórico. E com razão, né? Totalmente. E a Associação das Vítimas do Césio 137 fez uma denúncia ainda mais reveladora para o Metrópolis. Nenhum deles, nenhuma única vítima foi sequer consultado durante o desenvolvimento do roteiro dessa obra. Isso levanta uma questão importante sobre a mecânica de como a nossa sociedade moderna processa essas catástrofes todas, que é a inevitável mercantilização da dor. Sim, vira produto. Quando os críticos de cultura elogiam a série da Netflix por, sei lá, evitar o melodrama exagerado e manter a tensão do acidente sob controle, eles estão avaliando um produto de ficção. E a ficção, por sua própria natureza narrativa, exige compressão de dados. Não dá pra botar todo mundo na tela. Exato. Na vida real, a CNN enviou mais de 200 técnicos altamente especializados para varrer as ruas de Goiânia. Já na narrativa televisiva, isso é reduzido para uns 2 ou 3 personagens brilhantes, para o espectador de casa não perder o foco de quem é o herói. Faz sentido do ponto de vista do roteiro. Paz. A própria escolha de filmar em São Paulo, trocando toda a geografia e o clima original, atende muito mais às facilidades logísticas de uma grande produtora de streaming. O roteiro sempre lapida as arestas da realidade para deixá-la palatável para o consumo rápido nessas maratonas de fim de semana, sabe? Mas para quem cedeu a carne e a história real para esse enredo, a realidade não tem essa edição elegante de um estúdio fechado, né? De jeito nenhum. A realidade lá em Goiânia continua sendo crua, doída e, como a gente viu, financeiramente muito escassa. Então, o que tudo isso significa para o nosso ouvinte? Não tem como a gente não questionar a balança moral de toda essa operação contemporânea. É inevitável pensar nisso. Como é que se justifica que uma obra dramatizada fature dezenas de milhões, ganhe os holofotes do mundo inteiro empacotando o sofrimento real daquelas pessoas, mascarando os nomes dos mortos para evitar processos judiciais, enquanto as pessoas que viveram esse pesadelo literalmente mendigam reajustes numa pensão de R$ 954 no estado de Goiás? É um contraste adoecedor. Mudar o nome da Lady para Celeste num roteiro não muda o fato histórico de que uma criança de verdade teve que ser enterrado num bloco de chumbo de 700 quilos sob pedradas. Sim. E aí me vem a dúvida. Se a ficção precisa apagar as identidades e a geografia das vítimas para fazer a narrativa comercial funcionar comercialmente, será que ela não está só repetindo a exata mesma lógica de encobrimento que as autoridades tentaram fazer em 1987 lá no cemitério? Olha, é um paralelo super incômodo, confesso, porém, ele é extremamente lúcido. Ao analisarmos esse evento completo na nossa imersão, desde lá a abertura da cápsula com marretas até a estreia chique dessa série no streaming, o incidente do Césio 137 se revela como uma vitrine dupla e bem contraditória do nosso potencial humano. De um lado o nosso pior, de outro o nosso melhor técnico, né? Exato. Por um lado, a gente viu a capacidade assustadora para a ignorância acidental, né? A negligência absurda de abandonar uma bomba radiológica no meio de uma clínica em ruínas no centro de uma cidade grande. Sim. E logo em seguida? E logo em seguida, essa mesma sociedade provou ser capaz de orquestrar uma operação de geologia, de física e de triagem médica incrivelmente técnica e brilhante. O suficiente para impedir a morte de uma metrópole inteira através do solo. Contudo, na esfera da empatia prolongada e da reparação social sustentável, que é o que mantém essas pessoas vivas hoje, a falha continua sendo estrondosa. É a ciência sendo brilhante no nível microscópico das células e do solo, e a sociedade falhando miseravelmente no nível humano.
E olha, para quem nos acompanha até aqui, há um detalhe final que eu acho fundamental nessa intersecção bizarra entre a física quântica e a nossa memória social. Algo que merece uma reflexão profunda. A questão da meia-vida, certo? Isso. Na física clássica, o tempo de decaimento de um elemento radioativo é medido pela sua chamada meia-vida. A meia-vida do elemento Césio-137 é de aproximadamente 30 anos. Certo. Como o desastre ocorreu lá no final de 1987, a marca de 3 décadas foi cruzada muito recentemente. O que isso significa no nosso mundo físico? Significa que a radioatividade original daquele pó de cloreto de césio, a exata mesma energia invisível que rasgou as células da Leite das Neves e da Maria Gabriela, já caiu literalmente pela metade. Os átomos lá em Abadia de Goiás estão, bem lentamente, perdendo a sua força destruidora original. Exato. Mas numa reviravolta cruel da sociologia moderna, a dor invisível do estigma, do abandono estatal e dessa exploração midiática dessas histórias parece ter uma meia-vida substancialmente mais longa. Ela não decai. Não decai nunca! Ela apenas muda de forma, sabe? Saindo daquelas ruas de terra de Goiás, direto para as telas brilhantes das Smart TVs ao redor do planeta. Essa resistência do trauma humano é de deixar qualquer um em completo silêncio. É de tirar o fôlego. A provocação que fica enquanto essa série continua lá escalando os rankings mundiais de audiência é esta: até que ponto a nossa obsessão contemporânea por transformar tragédias reais em entretenimento palatável não é, de uma certa forma, uma nova versão daquele vazamento lá do Ferro Velho? Nossa! Consumir essa dor toda mastigada, alterada por roteiristas de estúdio, não seria apenas uma forma de perpetuar a contaminação em cima daquelas pessoas que continuam marginalizadas na vida real? A física, a geologia e aquelas barreiras de chumbo conseguiram isolar o isótopo perfeitamente. Mas o respeito à dignidade humana parece continuar vazando sem qualquer tipo de contenção. Brilhante. E voltando só para fechar com aquela cena inicial da menina fascinada pelo pó azul no chão de um quarto simples de Goiânia. Aquilo lá não foi um roteiro pensado numa sala de reuniões para render prêmios de Hollywood ou para engajar novos assinantes. Um abismo profundo de desinformação cujas consequências o Brasil ainda tenta desesperadamente, e quase sempre sem sucesso, varrer para baixo do tapete. A ciência, lá em 88, resolveu as equações químicas perfeitamente. A humanidade, por outro lado, ainda tem uma longa e complexa equação moral para ser solucionada. Sem dúvida. E fica aqui o nosso encerramento para esta análise profunda de hoje. O nosso convite para quem nos escuta é que continuem questionando o que aparece todo polido e editado nas telas. E lembrem-se sempre de procurar pelas histórias cruas, aquelas que infelizmente ficam do lado de fora das câmeras. Um grande abraço a quem acompanha nosso trabalho e até a nossa próxima exploração.